usou até o termo, não. O Flamengo precisa do não. Esse não poderia ser dado de várias maneiras. Por exemplo, em 2021, antes de contratar o Paulo Souza, o não foi enfático, né? Tem gente que não lembra, mas tem um vídeo. O vídeo do João de Deus, que é o auxiliar dele, era também no tempo do Flamengo, um dia antes do jogo contra o Porto, ele estava suspenso, dizendo: o Jorge Jesus recebeu os nossos amigos do Flamengo e tal, com autorização do presidente do Benfica, Rui Costa, e disse para eles: não vai sair do Benfica, vai cumprir o contrato, vamos ficar aqui, viemos aqui para ganhar títulos e tal, blá, blá, blá. Ou seja, aquele é um não em público. Esse não agora foi outro tipo de não, foi assim: olha, agora não, mas adiante pode ser. E o Flamengo precisa de um técnico para ontem, gente, não dá para esperar 2 meses. Ele tem aí 2 meses de frente de trabalho no futebol turco, que é um direito dele. Mas ele não poderia sair agora, então poderia sair sim, ele saiu do Flamengo no meio da temporada. Ele pegou e foi embora, no meio da temporada, no meio da pandemia, depois de renovar o contrato, e o clube se esforçou para renovar o contrato com ele, porque as receitas caíram no momento em que começou a pandemia, não tinha público e tudo mais. Ele acabou não conseguindo o que ele havia pedido, mas teve um aumento, ou seja, teve que fazer um esforço para renovar o contrato. O Benfica chamou ele, foi embora, largou o Flamengo. Então, ele em tese poderia também largar o Benfica, poderia largar o Fenerbahçe. Então, ele não veio porque ele não quis, eu entendo, de forma muito prática isso. Não veio porque não quis. Se ele aceitou um convite para ir para o Benfica de volta, ele poderia aceitar do Flamengo se ele quisesse. Ele não veio porque ele não quis. Ele só viria, me parece, assim, como veio em 2019. Estou desempregado, não tem nada para fazer, então vou para o Brasil. É essa a impressão que fica. Se ele tivesse pela torcida do Flamengo a paixão que a torcida em grande parte tem por ele já estava aqui. Já estava aqui. Porque vai ganhar mais na Turquia. Mas aqui também ia ganhar muito bem, né? Vamos combinar, né? Salários altíssimos. E é um homem que vai fazer 69 anos. Imagino que não seja isso que vai definir a vida dele. Acho que ele já deve estar até muito bem resolvido, muito merecidamente, pelos ótimos trabalhos que fez, pelos clubes por onde passou. E o São Paulo já era o nome. Já haviam feito contato e até o tratamento foi assim: o São Paulo é o nome factível e o Jorge Jesus, a gente vai falar com ele e ver o que acontece. Aí ficou aquela coisa, áudio vazado, aí também vaza na imprensa portuguesa lá alguma narrativa favorável, aí vai construindo uma simpatia no torcedor do Flamengo e dando uma esperança. Mas se ele quisesse vir, ele viria, gente. Nem que ele dissesse assim: olha, eu não posso ir agora, eu vou semana que vem, eu vou daqui a 10 dias, eu vou daqui a 15 dias, sei lá. Ou eu vou de qualquer maneira daqui a 2 meses. Nem isso houve uma resposta positiva. Pelo contrário. E lá na Turquia, o que se diz? Conversando com os colegas de lá, o presidente do Fenerbahçe fez uma proposta de renovação, 2 anos de contrato, ganhando 7,5 milhões de euros por temporada, que dá 15 milhões de euros para ele e sua comissão técnica, que é mais do que o Flamengo pagaria. Mas ele não respondeu também. Ou seja, a coisa está meio assim no ar. Hoje ganhou o jogo de virada, quase perdeu, tá perdendo de 1-0 e virou nos minutos finais, 2-1. Segue 6 pontos atrás do Galatasaray, tentando ainda brigar pelo título turco. Agora o São Paulo é um pacote, né? É um técnico muito bom, conhece o futebol brasileiro, vai para o seu 3º trabalho aqui, já conhecia antes de enfrentar, nos tempos de Laú, lá da Universidade do Chile, já meteu 3 vezes 4-0 no Flamengo, diga-se de passagem, um com Laú, 2011, no Engenhão, um com o Santos, em cima do time do Jesus, tudo bem, o Flamengo tá meio de ressaca ali de campeonato, foi 4-0, e o jogo que derrubou o Domênico Torrente, que foi Atlético 4, Flamengo 0 em Belo Horizonte. E tem 3-4-0, tem 1-0 também com o Atlético em cima do Flamengo no Maracanã. Você se impressionou com o empate do Vitor Pereira, imagina com os 4-0, né? Pois é, foi 3-4-0 na história. Mas ele assim, é um pacote, que ele é um cara inquieto, ele se desentendeu com os dirigentes do Olympique, meteu o pé, foi embora. Ele é assim. O Santos era briga toda ele vai hora. Pedir reforço, vai. Caramba. Agora, a diferença... O jogador vai revezar, vai pôr em posição. Vai mudar a posição, vai jogar com 3 zagueiros. E vai ser atacado pela Flávia Mimi, como foi o Vitor Pereira, como foi o Paulo Souza, como foi o Domenech, como foi o Rogério Ceni, como foi o Dorival em alguns momentos. Em alguns momentos, depois de ganhar um campeonato, a coisa acalmou. Ou qualquer ser humano que apareça do lugar que eles querem o Jorge Jesus. Enquanto não for o Jorge Jesus, qualquer um incompetente, não sabe nada, 3 zagueiros não sabe. Agora, se o Jesus chegar aqui e colocar 3 zagueiros, agora sim, mas esse 3 zagueiros é impressionante. Isso virou uma seita, uma coisa de maluco. Os caras seguem isso, assim, não há raciocínio, não há reflexão. É uma seita. É uma seita. Assim, uma seita cega. Agora segue o líder e vai embora. E não é nem culpa do Jesus, não. Ele está lá no dele. É uma loucura coletiva que se construiu aqui
no Brasil entre torcedores do Flamengo. É impressionante mesmo. Se você olhar na rede social, não é só o pilhado, não. O pilhado é o presidente da Flamengo. Mas o número de seguidores é a coisa assustadora. Chega a ser engraçado em alguns momentos. Assim, tal a marcação em cima. Ele vai sofrer isso tudo. Agora, ele está acostumado. Eu acho também que o Flamengo precisa de um técnico que tenha tamanho, ele não tem tamanho fisicamente, mas como o técnico tem, né? Para mudar o que tiver que mudar, porque já vimos o Flamengo fazer partidas ridículas com muita indolência, essa agora contra o Maringá, a final contra o Fluminense, a final do ano passado com o Paulo Souza, o jogo que derrubou o Paulo Souza contra o Bragantino, uma vergonha aquele jogo em Bragança, uma vergonha, uma atuação assim de um desinteresse. Estava demitido, né? Não estava? Sim. E dos anteriores, alguns também, assim, um desinteresse, gente correndo para não chegar, uma coisa nojenta, sabe? E é incrível que ninguém fala nada, ninguém cobra esses jogadores que eventualmente têm esse comportamento. Isso aconteceu antes também com o Domenech, em alguns momentos com o Rogério, sabe? Quando o time começa a afundar, parece que a preguiça, e não acontece nada. Ele sabe que não acontece nada, o jogador do Flamengo não é cobrado, e essa semana tinha gente pensando no Diego Ribas para ser um aí não dá, né? Aí ainda bem que pro Flamengo que ele agora vai ser comentarista na televisão, então essa ideia de Jerico já foi, acho que engavetada.